Bom, o pessoal está chegando aí, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós separamos um tema para conversar em razão de uma notícia que foi publicada pela CNN, onde o Lula, presidente, falou, né, mandou um recado aí para o pessoal da área de enfermagem, falando que o problema deles serão resolvidos. Né? E o problema que nós estamos comentando não é novo, é um problema que já vem há muitos anos sendo um embate aí da classe, né? Que é a questão do piso salarial. Infelizmente, a gente vê que algumas classes são privilegiadas e outras nem tanto, né, doutor? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre essa frase do Lula, esse recado que ele mandou para os trabalhadores da área de enfermagem, que o problema deles serão resolvidos. E para isso, eu estou aqui com o meu caríssimo amigo, doutor Denner, especialista nessa parte trabalhista. E, doutor, muito obrigado novamente. Nós estamos aqui no nosso papo cada 15 dias, né? E a gente espera levar para vocês aí um pouco de reflexão e também um pouco de conhecimento, né? De um tema que é muito complicado para quem está envolvido. Para o pessoal que não sabe, o ano passado, o governo Lula, o governo Bolsonaro, ele sancionou uma lei que estabelece um piso salarial para os enfermeiros a nível nacional. E aí essa lei falou, olha, os enfermeiros a partir de agora devem receber um salário de R$ 4.750. Para aqueles que são técnico em enfermagem, eles devem receber 70% desses 4.750. E para aqueles que são auxiliar ou trabalham como parteiro, tem o direito de receber 50%. Bom, essa lei entrou em vigor, gerou toda uma grande discussão no nosso país, né? Questão quem vai pagar, quem não vai, porque é uma classe muito ampla, então atinge tanto a área privada quanto a área pública, e isso gerou um embate muito grande. Então, essa lei ela veio para essa finalidade. Dr. Denner, tem um ponto dessa questão a lei entrou e sumiu, né? Vamos falar assim num português mais claro, ela entrou, mas aí logo em seguida o STF tirou. Por que o STF tirou essa lei de cena, pelo menos por um tempo? Bom, primeiramente, boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Sempre uma satisfação estar aqui presente, falando de assuntos aí tão relevantes para a nossa sociedade, né? Para a nossa área aqui trabalhista. Depois que o governo Bolsonaro sancionou a lei do piso salarial, o STF suspendeu a sua eficácia, determinando que os estados, os entes da federação, façam um estudo de impacto econômico, né? A gente sabe que cada estado tem uma realidade financeira, fiscal particular, em que pese o caso da saúde também ser de responsabilidade da União. Mas o caixa de cada estado tem as suas especificidades, tem as suas limitações, então se suspendeu justamente para que se faça um estudo de impacto, um estudo de viabilidade em cada estado da nossa federação. É interessante essa questão do estudo, porque a gente, né, eu também na época, quando saiu, teve tudo esse ponto, eu fui uma pessoa que questionei por quê. O STF falou, olha, ok, agora não dá para estabelecer, para pagar 4.750. Por quê? Um hospital público ou mesmo privado na capital, como o fluxo de pessoas e situações ali é uma questão financeira, ok, beleza, né, ele consegue arcar. Mas agora uma cidade que tem 5.000 habitantes, não tem um fluxo de pessoas assim, não tem recursos financeiros para manter. Como é que essa pessoa vai pagar? O exemplo que a gente poderia aqui fazer é pegar o salário do gerente da Coca-Cola e querer que a pessoa que tem uma padaria no bairro pague o mesmo salário para o gerente dele. Não tem como, é inviável. Então, gerou esse embate e ele é legítimo, né? Precisa ser feito um estudo para ver quais são os pontos, quem tem condições de pagar, quais são as viabilidades de tudo isso. Por quê? Vamos falar da área pública.
O Estado, nós temos município, o Estado e a União. Tanto o município quanto o Estado e a União, eles têm a gente chama isso de competência, né? A responsabilidade é dos três, é concorrente. Só que existe uma parte dessa brincadeira toda, essa responsabilidade, que é a parte financeira. E a parte financeira, cada um é de um jeito. O Estado tem uma arrecadação, o município tem outra e a União tem outra. Então, é óbvio que a União, por ser maior, arrecada mais. Então, só que tem municípios que não têm tanta arrecadação e aí gerou todo esse problema. Então, eu vejo que é legítimo uma discussão e o estudo. Mas a pergunta que fica é, por que não foi feito isso com os médicos veterinários? Para quem não sabe, os médicos veterinários têm uma lei a âmbito nacional em que é estabelecido um piso. E aí, por que essa classe não teve? Né? E a gente teve aí a pandemia que mostrou, né? Sim. Quando a gente fala dessa questão financeira, é óbvio que essa discussão deve ser pautada para que a gente possa, da melhor maneira possível, harmonizar a questão fiscal, mas a questão de valorização de uma classe que praticamente, para não dizer totalmente, foi a linha de frente nesse período caótico de pandemia que nós vivemos, né? E o que nós vemos, lamentavelmente, em muitos municípios, principalmente, em muitos casos, enfermeiros, auxiliares recebendo pouco mais de um salário mínimo. E tendo uma carga horária, uma carga de trabalho extremamente extenuante. Entendeu? Então, a gente, claro que temos que harmonizar com a questão fiscal, mas, por outro lado, a gente precisa trazer o debate para uma questão de reflexo social. Né? A gente fala muito de responsabilidade fiscal, às vezes esquecendo a responsabilidade social. As duas andam juntas, obviamente, mas um debate não pode excluir um ou outro. Né? Então, a gente precisa trazer essa questão à tona. Eu vejo com bons olhos que o governo federal paute essa reivindicação já legítima e já de muito tempo dos enfermeiros, né? E a gente, além disso, precisa levar em conta a questão do investimento público na área de saúde, né? Nós temos desde 2017, Roberto, uma âncora fiscal chamada popularmente de teto de gastos, que até o momento tirou cerca de 30 bilhões da saúde e de outras áreas essenciais para a população, especialmente para a população mais carente. Né? Então, é uma âncora fiscal que atinge, lamentavelmente, serviços públicos indispensáveis para a sociedade de um modo geral, especialmente para as pessoas mais pobres, e, por consequência, afeta a qualidade da remuneração de uma classe extremamente importante para a nossa saúde pública, é a classe dos enfermeiros. Você comentou da pandemia, né? A pandemia deixou claro o quanto essas pessoas elas são importantes na área da saúde e o quanto que eu acredito, assim, não quero ser injusto com ninguém, não quero fazer um comparativo de ser melhor ou pior, mas eles deixaram claro para nós, sociedade como um todo, que a saúde não funciona sem eles. Né? Não funciona. Sem enfermeiros, sem técnico e sem auxiliar, nós não temos uma saúde, porque a gente já ficou internado, a gente já passou em hospital, e a gente sabe que quem está ali tete a tete, ombro a ombro com o paciente, muitas vezes, quando não na totalidade, é o próprio enfermeiro, o técnico, o auxiliar, que está dando aquela força, né? Está aguentando o paciente ali naquela situação complicada. Então, é uma classe de trabalho que merece o respeito, merece a remuneração, e esse tema tem que ser debatido. E eles merecem todo o reconhecimento, não só financeiro. Né? A gente fala que os enfermeiros, o reconhecimento financeiro ele faz parte.
dentro de um conjunto de reconhecimentos. Então, aumentar o salário deles, estabelecer uma dignidade, como você comentou, existem situações que a pessoa está recebendo um salário mínimo e pouco. Poxa, você ser exposto a uma situação dessa e ganhar um pouco mais de um salário é complicado. É poucos que querem, é poucos. Eu vou falar que não é nem querem, são poucas pessoas que têm o dom para isso. Para você ser enfermeiro, auxiliar e o técnico, cara, você tem que ter o dom, aquela inclinação para isso, porque tá lidando com vidas, né? E outra, não é pelo dinheiro, a gente está acabando de debater aqui sobre isso, porque não ganha, diferente de algumas classes, né, que estão ganhando muito bem. Então, assim, a pessoa acaba escolhendo por uma inclinação dela mesmo, e eu parabenizo. A questão aqui, trazendo para dentro de um aspecto trabalhista agora, ficaria a dúvida, e aí eu gostaria de saber, né, a sua opinião. Nós estamos falando dos enfermeiros, mas eu gostaria de trazer um debate um pouquinho mais amplo, para a gente trazer para outras classes profissionais. Você acha correto a gente estabelecer um piso de salário para o Brasil inteiro? Para uma classe, determinada classe, ou não? Como que você vê isso no aspecto jurídico? A partir do aspecto jurídico, é evidente, Roberto, que a gente tem que analisar, como a gente disse no começo, com cuidado, as realidades de cada contexto, né? A gente até discutiu um pouco antes da live, você disse bem que o caixa de um estado, né, não é o caixa de São Paulo não é o mesmo caixa de Minas Gerais, que não é o mesmo caixa de Alagoas, que não é o mesmo caixa da Bahia. Cada realidade é uma realidade. Mas isso passa necessariamente, como eu disse anteriormente, pela questão do investimento. Eu penso que antes da gente debater a viabilidade de um piso nacional, seja na esfera estadual, seja na esfera estadual pública, né, seja na esfera privada, a gente precisa ter em mente duas realidades que são muito, muito presentes nos números que nós temos recentemente, que é o aumento exponencial do lucro dos planos de saúde, principalmente na época de pandemia, e essa limitação, essa trava fiscal da chamada teto de gastos que achatou o investimento na área de saúde também. Então a gente precisa ter essas duas realidades na mesa para a gente falar da viabilidade de um piso nacional. Talvez um plano de saúde com o lucro exponencial que ano após ano eles conseguem bater, eles conseguem atingir, possa conseguir pagar pelo menos R$ 4.700 para um enfermeiro que às vezes trabalha 12 horas por dia, até mais, muitas vezes. Exatamente. Agora, do ponto de vista do Estado, a realidade que nós temos hoje é realmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ver a viabilidade disso ser aplicado em cada região do país, né? Mas, por outro lado, isso puxa um outro debate, que é o debate no investimento público, é o debate de uma nova âncora fiscal, né? Para que saúde, educação e tantas outras áreas importantes não sejam tratadas como gasto, mas como investimento, né? Se você investe em saúde, por consequência, você vai economizar em outras áreas, entendeu? Que eventualmente sejam diretamente ligadas à saúde pública, né? Agora, os reflexos trabalhistas, agora vamos falar apenas do ponto de vista da iniciativa privada, aprovado um piso salarial, evidentemente, os planos de saúde, as empresas que contratam esses enfermeiros, essas enfermeiras,
vão ter que pagar uma remuneração respeitando esse piso. Sim. Né? Esse vai ser o reflexo imediato e mais contundente dessa legislação, se eventualmente voltar aos seus efeitos, né? A serem aplicados. Dentro do que você está comentando, quando a gente fala do aspecto jurídico de um problema desse, a gente tem que ter em mente assim, o direito ele fala que o trabalhador deve ser remunerado dignamente. Né? Ele tem que ter ali, por isso que o salário mínimo ele tem essa finalidade, trazer os direitos sociais e garantir o mínimo da pessoa. Aí o que acontece? Quando a gente olha num sentido mais amplo do negócio dentro do direito, a gente vai entender que existem os dois lados. A lei ela olha para o lado do trabalhador e ela olha para o lado do empregador. O empregador, a lei quer que o empregador tenha lucro. Ela quer isso. Por quê? A pauta da empresa é ter lucro, não é errado ter lucro. Não? Então, o Estado ele tem que trabalhar e a lei quer que essa empresa ganhe. O problema é que a gente tem entre um ponto e outro, nós temos um monte de barreira aqui no meio, né? Que traz um problemaço para a gente. Sim. Então, a gente para pensar o seguinte, hoje, estabelecer um piso salarial, a gente precisa considerar essa distância. Como você fez o comentário. Tem a área privada e a área pública. Com a área privada, a questão das grandes empresas de convênio, eles estão lucrando rios de dinheiro. Só que como na área pública e na área privada, também existe uma distinção. Existem pequenas clínicas, pequenos centros de saúde que não estão lucrando tanto assim. Ganham, não estou falando que não ganham, não estou falando que estão dando prejuízo, mas não é considerado lucro de uma grande empresa. Então, esse cenário também tem que ser considerado. Por quê? Se você falar assim, olha, inclusive isso eu já vi na prática, a pessoa queria contratar, mas naquele momento a empresa não tinha condições de pagar aquele piso. E aí, você impede aquela empresa de contratar, impede um negócio de fomentar, porque de repente contratando a empresa começa a andar, começa a entrar dinheiro, e aí pode sim subir o salário, pode sim pensar num novo cenário, né? Então, esse é um problema. Eu acho que falar assim, olha, nós vamos resolver a questão do piso salarial é meio complicado, sabe? Quando eu estou falando de âmbito nacional, porque percebe que alguém nesse meio do caminho vai ter problema. Então, eu olhando para os dois lados, o trabalhador tem que ter remuneração digna, só que, e aí aqui cabe um ponto, que eu até falo o seguinte, quem ganha 4.750 em Rio Preto tem um padrão de vida, quem ganha 4.750 morando numa cidade no interior aqui do nosso estado, com 5.000 habitantes, tem outro padrão de vida, e quem ganha isso morando na capital também tem outro problema. E lá é outra situação, o custo de vida lá é muito mais alto, é outra realidade. Então a gente percebe o mesmo salário, só que realidades diferentes. Então, foi o que a gente disse no começo, né? Por isso que a gente está comentando desses pontos, que a questão de remuneração digna, piso salarial, ela tem que ser vista sobre a ótica regionalizada, sobre a ótica de cada região. E aí, quando eu falo regionalizada, é praticamente cidades e polos, né, aquele grupo. Então, esse é um ponto interessante que as pessoas precisam entender. Eu só estou fazendo essa ponderação por causa da questão pública. Você falou da pública, eu acho que dentro da área privada, vale esse estudo, porque as grandes corporações aproveitam, né, dessa situação para poder lucrarem, precarizar a questão do trabalho. Existem empresas assim. Mas aí eu ainda acredito que a maioria das médias e pequenas empresas, das clínicas, das pessoas que estão envolvidas nisso, tem muita boa vontade até de pagar um salário, de repente até maior do que está ali, de outra forma e tal, mas o Estado, ele às vezes ele não ajuda. Essa é a minha visão. Deixa eu só pegar... Pois não. Deixa eu só pegar um comentário para trazer dentro da ideia. O Luiz Fernando falou, plano de saúde existe justamente para gerar lucro. Caso contrário, não haveria sentido a existência privada. E eu concordo.
toda iniciativa privada, ela tem a finalidade de lucro. É exatamente o que eu acabei de comentar. Tem essa finalidade de obter lucro. Então, não é errado buscar ter lucro. O problema é como ter lucro. O meio a qual. E aí, isso é uma questão cultural. A nossa sociedade, ela normalmente, ela aplaude o resultado. Ela não se preocupa com o meio. Então, assim, às vezes você está andando de carro top, às vezes você está com uma puta de uma empresa, às vezes você está numa situação muito bem e as pessoas te aplaudem. Ah lá, tá, mas quantas horas de trabalho, quantas horas você renunciou? O Leandro Carnal tem uma expressão que eu acho muito legal. Ele fala assim, a gente usa o pé direito para simbolizar que as coisas estão dando certo, né? Então, vamos começar com o pé direito. Atrás de todo pé direito tem um pé esquerdo. Né? E esse pé esquerdo nos bastidores, tem muita coisa acontecendo. Então, trazendo essa ideia para a questão do âmbito trabalhista, as empresas devem sim ter lucros. A grande questão que a gente está pondo em debate ela pode ter lucro, é saudável, é desejável, no entanto, tem uma vírgula, no entanto, ela não pode precarizar, ela não pode tirar daqueles que colaboram com ela. Só fazendo um ponto, o que você levantou é muito interessante, eu concordo na íntegra. Especificamente no caso dos planos de saúde, a questão não pode ser trazida apenas o lucro pelo lucro, né? Porque é o seguinte, o plano de saúde, ele está trabalhando, via de regra, com vidas, né? E vida é o bem maior que cada ser humano tem, né? Então, a partir do momento, evidentemente, com um plano de saúde, ele visa o lucro, porque ele está numa iniciativa privada e não tem problema nenhum nisso. Só que, a partir do momento em que se extrapola e se vá a partir de uma lógica de lucro pelo lucro, sem que isso valorize os profissionais que estão sobre a sua gestão, a consequência se você não valoriza o seu profissional, quem vai sair prejudicado é o usuário do plano de saúde. Entendeu? Saindo prejudicado o usuário do plano de saúde, a gente pode citar aqui inúmeros problemas e até tragédias que algumas pessoas acabam sofrendo em virtude da má prestação de serviço de muitos planos de saúde que têm um lucro exorbitante, mas não valorizam seus profissionais. Então, a iniciativa privada tem que ter seu lucro. No entanto, como você disse, tem a vírgula, né? O lucro pelo lucro vai gerar mais cedo ou mais tarde a falência da própria empresa. Porque o que move a empresa, é bom que se diga isso em alto e bom tom, o que move a empresa é o conjunto da massa dos colaboradores, dos funcionários. Sim. Alguém imagina, por exemplo, só concluir, alguém imagina, por exemplo, uma loja grande de varejo sem os seus funcionários? Ela em 2, 3 meses, ela fecha as portas. Sim. Entendeu? Então, funcionário, agora voltando para a especificidade do enfermeiro. Enfermeiro bem valorizado, enfermeiro bem remunerado, ele gera um bom serviço que, por consequência, gera mais lucro para o plano de saúde. Então, é preciso pensar a partir de uma questão mais ampla. E não só a questão dos enfermeiros, a relação de trabalho de um modo geral. Esse ponto que você comentou, lucro pelo lucro, e aí até um outro conceito que eu gosto muito de pensar nele para que você tenha lucro, a princípio, vidas foram beneficiadas. A princípio. Então, vamos partir da regra geral. Então, se você recebeu lucro, é porque você resolveu o problema de alguém, ainda que seja a questão do lazer, né? Pessoas que trabalham na área do lazer. Então, assim, o lucro, por detrás dele, traz soluções. Agora, é óbvio que, né, se você tinha o melhor para fazer para aquela situação, você se perdeu, ou seja,
você tinha que tomar a conduta correta, você troca para ter mais lucro, aí é o lucro pelo lucro. É o tipo, por exemplo, assim, o paciente precisa do remédio A, mas o remédio B, ele faz 40% do efeito do outro e é mais barato. Então eu vou aplicar o outro porque eu quero ter uma margem de lucro maior. Aí é uma outra situação. Sendo que ele poderia aplicar o A e ter o lucro dele. Eu conseguiria elucidar o que você está comentando, lucro pelo lucro, só para a gente deixar claro que é isso que é comentado. Lucro pelo lucro é você desenvolve mecanismo no meio para tirar a qualidade do serviço para você ganhar mais. Exatamente. Então, esse seria o problema. Então, se o remédio A custa R$1.000, é R$1.000. Não precisa, né, diminuir e vender como se estivesse vendendo de R$1.000. Então, é um cenário que a gente, infelizmente, tem na sociedade. E aí um ponto, doutor, que eu tenho uma ponderação muito grande em relação a isso, que eu fui uma pessoa que bati um pouco de frente com aquela ideia que o Bolsonaro, eu até comentei tempos atrás, que o Bolsonaro atacava a classe trabalhadores. Se você quer ter emprego, você não pode ter muitos direitos. Esse discurso, ele é equivocado. Agora, o discurso do Lula de que os empresários só ganham dinheiro porque os trabalhadores que fazem o negócio acontecer, na minha visão também é errado. Tá? Por que eu digo isso? Quando ele fala isso, ele ignora a realidade de quase 95% dos empresários desse país, que são pessoas que, na sua maioria, estão com a barriga no balcão, está lá fritando lá com o trabalhador, ele está correndo atrás, está cuidando de fornecedor, está resolvendo um problema interno, está preocupado. Então, essa pessoa está trabalhando. O erro na minha concepção, o erro é querer falar quem é mais importante. Aí eu te pergunto, quem é mais importante? O Sol ou a Lua? Não tem como você falar, porque sem o Senhor está um desequilíbrio. Exatamente. Né? Então, esse argumento de que esse é mais importante que aquele é muito perigoso. O problema está justamente... Gera um embate totalmente desnecessário entre a sociedade. Sim. Porque hoje, na minha visão, eu acho que você ficar querendo medir forças com a empresa é errado. É errado assim, para você vai dar ruim, a empresa vai te mandar embora. Por outro lado, a empresa que menospreza o trabalhador, também existem outras empresas. Então, todo mundo se beneficia. Você pode não trabalhar naquela empresa, mas você vai trabalhar em outra. Empresas existem a 1000. Sim. Entende? Então, como empregados, existem a 1000. Tem bom, tem ruim, tem tudo. Então, acho que é bom que a gente faça essa ponderação, porque não é que a gente quer levar uma mensagem para as pessoas de brigar, de embate. Pelo contrário, o discurso aqui é o contrário de tudo que é falado por aí. Ninguém é mais importante que ninguém. Os dois são importantes e você não consegue tirar. Até porque a relação de trabalho é um contrato bilateral, né? Um necessariamente depende do outro, né? Exatamente. E então, até pensando nisso, até para a gente caminhar aqui para o final, a gente poderia até falar para o pessoal aí, a gente está acompanhando de perto as ideias do que o novo governo falou, de resolver. Ele mandou um recado aí para a classe dos enfermeiros: olha, nós vamos resolver o problema de vocês. É o que a gente deseja, é o que a gente quer, porque quer que todo mundo saia bem nessa. Só que o Lula ainda não apresentou nada. Só que planos práticos ainda não foram apresentados. É um discurso, só isso. Né? A gente está vendo a iniciativa de subir num palanque e falar: olha, nós vamos resolver o problema, é uma baita iniciativa. E a gente aplaude a pessoa que sobe lá e fala: nós vamos resolver. Só que agora o segundo passo, os planos práticos. Que é isso que a população como um todo e essa classe trabalhadora, eles estão agonizados. Porque, tem uma lei, a lei não está valendo, como é que faz meu salário, como é que faz a inflação, as coisas estão ficando caras. Então, a gente torce para que esse novo governo que está aí consiga resolver esse embate que, infelizmente, foi levantado somente o ano passado. Né? Somente o ano passado conseguiu sair do papel e veio para a prática. Logo que entrou na prática, gerou um problemaço geral, e a gente não quer isso. Pelo contrário, a gente quer que resolva isso. Então, existe sim uma intenção do governo, existe sim um interesse do governo em resolver esse problema, porém,
Ainda não se foi publicado nada, tá? Pode ser que está rolando nos bastidores, a gente não esteja sabendo, mas a priori não está, o governo Lula ele não trouxe nada ainda em planos práticos. E aqui eu até faria só uma ressalva, o Congresso está discutindo uma questão do reajuste, tá? Para poder aumentar a questão da lei de responsabilidade fiscal, está discutindo a questão do teto que você tanto comentou aqui com a gente, né? Hoje o teto lá fala que os gastos com questões pessoais é de 54%. E eles estão tentando elevar isso para 60% através de uma emenda à Constituição Federal, aumentar um pouquinho, esses 6% dentro do encargo lá, permitiria o Estado, a União, ajudar a bancar uma parte do salário dessas pessoas que trabalham, né? Então, existe esse movimento, ainda nós não temos também nada definido, porque essa PEC ela começou a rolar ali em dezembro, então nós estamos acompanhando também e a gente vai torcer para dar certo, para que essas pessoas possam ser bem remuneradas e que as empresas não querem, né? A gente quer que as empresas lucrem, as empresas têm que lucrar, as empresas têm que crescer, mas que também todo mundo ganhe um pouquinho, né? Pelo menos Exatamente. Estou dando a minha visão do que eu estou vendo desse panorama geral. Não sei se você tem outra visão sobre essa situação. Não. Eu concordo na íntegra com o que você trouxe. Eu acho importante que o governo federal paute a discussão, porque pautando a discussão, não só a discussão do piso salarial, outras tantas necessárias aqui para o nosso país, é bom que o governo paute, que o governo publique essas discussões para que a sociedade, de um modo geral, se intere sobre os problemas e, se inteirando sobre os problemas, possa discutir, podendo discutir, aí pressionar quem tem que fazer, seja o governo federal, seja o Congresso, os atores políticos aí que precisam agir para que se busque o bem, especificamente aqui nós estamos falando da classe dos enfermeiros, mas o bem comum de toda a sociedade. E no caso da iniciativa privada, é o que eu sempre defendi. O Estado ele também tem a participação para que possa facilitar para que essas empresas, essas pequenas clínicas principalmente, pequeno, médio empreendedor, possa empreendendo gerando lucro, mas gerando também emprego e bons salários. O papel do Estado também, para esse grupo de pessoas, especialmente, repito, pequenos e médios empreendedores, tem papel fundamental para que possa fomentar a economia do país. Com certeza. E eu agradeço, né, esse bate-papo. A gente tentou trazer para vocês que acompanhou aí desde o início essa questão da conscientização de que existe um embate do salário, do piso salarial, da classe dos enfermeiros, que merecem o devido reconhecimento e aplausos em pé, porque é uma classe que a gente vê que segura as pontas, né? Como os policiais e outras classes, tanto como professores e coisas do gênero. O Lula está trabalhando, não está, nós não sabemos, porque publicamente não tem nada, mas ele falou publicamente que ele deseja que esse problema seja resolvido, e a gente deseja tanto quanto ele, a gente quer que isso seja resolva logo, né, para que a iniciativa privada tenha o seu lucro, mas para que o trabalhador também tenha a sua renda. Exatamente. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo. O pessoal que passou aqui, deixou, né? Nicole entrou, Guilherme, a DV Marcos aqui, Lacerda, Cirlei, Luiz Fernando, Henrique, Henrique Júnior, a Natê Contabilidade, a Luana, várias pessoas passaram aqui, a gente agradece. E se vocês tiverem alguma dúvida, né? Depois quiserem mandar nos comentários, para a gente pode chamar nos comentários, pode mandar no direct também, e a gente, sobre esse tipo de tema, sobre qualquer outro assunto envolvendo esse aspecto trabalhista, a gente responde com o maior prazer. E, doutor, daqui 15 dias a gente volta aqui novamente. Se Deus permite. Sexta-feira pré-carnaval. Se cuide, né? Se controle no carnaval. E aí, daqui 15 dias a gente volta aqui com outro tema e vamos levar esse trabalho em frente. Muito obrigado. E até mais. Até mais, doutor Roberto. Obrigado por quem passou aqui, assistiu. E um abraço, até a próxima.